A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem importante passando por aqui. Você sabe, o Futebol em Rede Entrevista é um programa que toda segunda-feira, a partir das 5 horas, no Facebook, tanto da UTV como no nosso Facebook particular do Futebol em Rede, e também nas outras redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, youtube.com/Futebol em Rede. Entre lá, se inscreva, e lá tem uma videoteca com vários personagens do futebol. Mais de 80 personagens já conversaram comigo e com o Fábio Seródio. E hoje, mais um nobre visitante, um jogador que foi muito importante para o torcedor do Corinthians, para o futebol brasileiro. Esse programa aqui a gente fala de futebol em rede e entrevista, mas, na verdade, é mais uma conversa entre amigos. E esse cara que está aí hoje, o Fábio Seródio, esse cara aí formou uma dupla fantástica, numa época que volante jogava sozinho. Tinha que cobrir os dois lados. Agora tem ajuda de todo mundo. É lateral, é volante, é meia que volta. Naquela época não era assim, não, Seródio. Não era. E também naquela época o Corinthians era difícil, amigo. Vocês estão vendo na tela esse senhor bonito aí, é o Sebastião Carlos Silva, hoje com 73 anos de idade. É o Tião, volante do Corinthians na década de 70, parceiro do Rivelino. Aliás, fizeram uma dupla no Corinthians, ele e o Rivelino, dois jogadores muito importantes na história do clube. É um dos caras que mais vestiram a camisa do Corinthians, eu acho que está entre o 20º e 25º lugar, com mais de 300 jogos e muita história para contar. Como o Tião começou no Corinthians com o Lula, técnico, e o Lula foi técnico do seu Santos, eu vou deixar você fazer a pergunta primeiro para o Tião. E meu apelido é Lula, mas eu sou Lula bom, gente. Eu, como era o técnico também. E o meu apelido é Lula, então deixa eu conversar com o Tião rapidamente. A primeira pergunta. Primeiramente, agradecendo ao nosso convite, o convite feito pelo Frederico Batalha. O Fábio Seródio passava por você todo dia, ao invés de convidar, não convidava. Isso é sacanagem, Seródio. Afinal, ele é seu vizinho. Ô, Tião, tudo bem com você? Obrigado por participar dessa programação nossa aqui. O que você está fazendo da vida? Só olhando o tempo passar? Já tomou a segunda vacina? Como é que está a sua vida, Tião? Que bom te ver. A vocês, Seródio, Quartarolo e Batalha, obrigado pela oportunidade. Eu agora me aposentei, né? A gente trabalhava na prefeitura, ela cortou o projeto que a gente tinha. Então, com essa pandemia, eu não tenho saído muito. Eu vou muito num clube aqui perto de casa, no Aquático, onde tem alguns amigos lá, e deixo a vida passar, não tem mais jeito, né? A gente vai só ficando velho, enferrujado, e aí a gente vai levando a vida. Mas, graças a Deus, estou bem, já tomei a segunda vacina, estamos tranquilos, e torcer para que todo mundo tome logo essa vacina aí, para poder encher os estádios, que está muito ruim o futebol sem público, hein? Verdade. O Tião falou que vai no Aquático. Outro dia ele encontrou com o meu irmão. Olha, Tião, me mandaram tanta foto tua que eu vou fazer um álbum de figurinha. O Tião e as suas passagens pelo bairro. Para quem não sabe, o Tião é um volante, jogou com a camisa 5 do Corinthians. Muito bom, ele fez 13 gols com a camisa do Corinthians. Fez gol contra o Palmeiras. Aliás, nós vamos falar umas histórias aqui do Arco da Velha. Muito legal. Agora, é um jogador que tinha o passe e a marcação como principal característica. E aí, quis o destino que aparecesse o Rivelino na vida do Tião. Aí vocês fizeram uma dupla inesquecível, Tião. É verdade. Eu joguei 6 anos com o Rivelino. A gente fez uma bela dupla, pena que nós não conseguimos o título, né? Fomos só que campeão daquela Laudo Natel, Torneio do Povo. Mas o Corinthians era um time muito conturbado internamente, como é hoje, né? Não mudou a diretoria, né, que cuida do Corinthians. Então, eu acho que talvez por isso a gente tenha ficado tanto tempo na fila, que não tinha ajuda externa, e você sabe que às vezes precisa alguma ajudinha para poder ganhar alguma coisa, né? Ô, Tião, você sabe que esse programa aqui é quase ao vivo, então a gente também trabalha e acerta as coisas ao vivo. Levanta um pouquinho mais sua câmera para a gente ver o seu rosto bonito por inteiro aí. É isso aí. E no meu celular tem uma faixa branca. Mas você está bem, viu? Você está aparecendo inteiro. Agora você está bem. Eu não estou vendo vocês. Opa!
Meu Deus. Olha, na tela nós estamos completos aqui, então vamos continuar, tudo bem? Você nos ouve bem, Tião? Eu tô ouvindo bem, mas eu não escuto, eu não vejo vocês, porque tem um sair da reunião e entendi. Está escrito uma faixa branca. Mas tudo bem. Pode ficar. Acerta aí a tua imagem que a gente vai tocando o barco aqui, que tá legal. Pode ficar sossegado, tá? Agora tá bom. Sobe só a sua imagem, assim seu rosto aparece inteiro na tela, fica bonito. Ô, Tião, o Fábio Cerotti falou o seguinte: você tinha boa marcação e bom passe, né? E é verdade. Hoje em dia, o volante que faz isso, a grande imprensa e os nossos amigos chamam isso de moderno. Você já era moderno naquela época, hein, Tião? Modéstia à parte, é verdade. Eu quando jogar com um time pequeno, né, o chamado pequeno, eu principalmente tinha muita facilidade em atacar, sair para fazer o gol, dar assistência. Hoje é assistência, né? Então eu não ficava tanto preto. É lógico, quando você joga contra o Santos, São Paulo, time grande, que na época eram grandes, aí você já tem que marcar mais, dar mais cobertura para o zagueiro, né? E hoje eu vejo os volantes muito presos, saem muito pouco da área, da sua própria área. E eu acho que o futebol, como teve treinador de goleiro, eu acho que precisaria treinador para volante. Porque hoje os volantes eles passam do meio campo e ficam cegos. Eles não enxergam mais nada. Entendeu? Então eu acho que é uma grande dificuldade do futebol brasileiro em ter volantes que saem para atacar também. Porque são jogadores de surpresa. Quando você menos espera, eles fazem o gol. Eu sou fã do Elias, Paulinho, que seria um segundo volante, mas são jogadores que entraram na área e você nem percebia quando eles faziam gols. Verdade. Agora, Tião, você não era um artilheiro, fez 13 gols, mas você fez gols incríveis contra o Palmeiras. E aí eu quero me lembrar de 1971, Morumbi com 8 graus de temperatura, um jogão entre Palmeiras e Corinthians, e o jogo foi uma virada para lá, virada para cá, 4-3 para o Corinthians. Aliás, o Tião fez gol. Eu queria que você falasse, esse foi o grande jogo da tua vida, Tião? Eu acho que sim, né? Porque foi um jogo, como era muito pegado, Palmeiras e Corinthians, tinha muita rivalidade, e a gente entrou, eram 7 minutos, e estava 2-0 para o Palmeiras, e a gente podia ter tido uma goleada histórica. Mas o Palmeiras era um time muito técnico, né? Então, fazia 2 gols, tocava muita bola. E numa substituição que o Sarno fez, na época, entrando o Adãozinho, passados os 10 minutos, nós fizemos 2-1. Aí a torcida, praticamente, ela fez o resto. Que vocês sabem que a torcida do Corinthians, a torcida de massa, ela incentiva até o fim, ela muda o histórico do jogo. E naquele dia, graças a Deus, eu tive uma tarde muito feliz, fiz o 3º gol, fiz talvez um dos maiores jogos da minha vida, porque todo mundo, todo palmeirense, corintiano que tem nessa faixa etária, eles me elogiam e comentam muito desse jogo. Então, para mim, talvez seja o jogo mais histórico da minha vida. Tião, nesse jogo, e nesse aí eu não estava não, viu, Cerotti? Eu estava lá em Piracicaba. Ainda não estava. Agora, o negócio é o seguinte, Tião, nesse jogo aí, meu pai ouvindo pelo rádio, meu pai era parmeirista, não era nem palmeirense, né? E lá no interior é parmeirista, e eu santista. E daí o César fez 2 gols, parecia que realmente ia ser uma goleada. Você falou do Adãozinho, mas esse jogo foi marcante, não só para você, que fez uma exibição primorosa, a seleção estava se preparando, tinha sido campeã em 70. Olha aí o Tião para a seleção, chegaram a falar muito nisso na época, estava jogando demais. O Palmeiras tinha Dudu e Ademir da Guia, que era uma dupla extraordinária, mas algumas mudanças daquele jogo ficaram para sempre. O Adãozinho depois foi um jogador muito importante na vida do Corinthians, e no Palmeiras, nesse jogo, é que apareceu o Leivinha, né, que até fez um gol, mas não o suficiente para tentar ganhar o jogo. Foram coisas assim, ingredientes, que foi um dos maiores jogos da história, né, Tião? Eu acho, né? O Leivinha também estava subindo, ele tinha vindo da Portuguesa, foi um dos grandes jogadores que eu tive o prazer de marcar e ver jogar e ser amigo. E o Adão, ele tinha estreado no Corinthians, na verdade, num jogo contra o São Bento, onde ele jogou normal, ele era muito bom jogador, um canhoto. O duro que ele tinha o Rivelino na mesma posição. E a gente brigava para o Rivelino jogar na frente e deixar o Adão jogar na meia, mas ele tinha uma série de contusões onde impedia dele ter mais valor em sua carreira.
Ele jogava duas, machucava, a gente até brigava com ele. Adão, vamos embora, o Rivelino está dando essa chance para você. Era um grande jogador, a habilidade que ele tinha, poucos têm ainda hoje. Só que ele ficava, às vezes, 2, 3, 15, 20 dias sem jogar, entendeu? Isso prejudicou muito a carreira dele. E eu, nesse dia, eu fui bem, graças a Deus. Eu tive chance para a seleção antes de 70, que eu trabalhei... Eu tive uma passagem na seleção paulista de Novos, e o treinador da seleção era o Zagallo, que era da seleção carioca. E da paulista foi o Mário Travalini. Mas naquela época tinha muito jogador, muito craque. Todos os times tinham 4, 5 jogadores de meio campo fora de série. Então não era fácil, talvez como hoje, que você não vê muitos craques nessas posições. Agora, Tião, além do placar 4-3, o Armando Marques andou aprontando nesse jogo também, né? Ele expulsou as duas estrelas, o Rivelino do Corinthians e o Leivinha do Palmeiras. Você lembra por que esse maluco expulsou os dois, não? Eu, na verdade, eu não lembro. Eu sei que eles ficaram discutindo, mas eles eram amigos, o Rivelino e o Leivinha. Eu acho que também não tinha necessidade nenhuma, porque o jogo estava no fim da partida e não precisaria expulsar. Eu acho que... Mas como o Armando, ele tinha um lado pessoal dele, que ele gostava de ser a grande estrela do jogo, eu acho que nessa expulsão ele conseguiu almejar o que ele tanto estava pensando, entendeu? Mas não precisaria, né? Eu acho que até porque o Rivelino e o Leivinho eram muito amigos, né? A gente era muito amigo, porque era diferente do futebol de antigamente, do futebol agora. À noite a gente se encontrava, independente de ter jogado contra, a gente era amigo, não era inimigo. Então, eu acho que não precisaria ser expulso os dois, até porque ia desfalcar os dois times com essas duas grandes estrelas da sua constelação, né? Agora, Tião, isso que você falou é muito legal, né? Eu vou até voltar a esse assunto daqui a pouco, porque realmente até a convivência da imprensa era diferente também entre os jogadores, né? Porque o torcedor hoje acha que ele é inimigo, e não é. Ô, Tião, o Armando Marques diziam que ele tinha mania de chamar o jogador pelo nome, apelido. Ele chamava você pelo nome? É verdade. Ele antes de começar o jogo, ele decorava, né, a súmula, e então você até estranhava, porque era o único juiz que ele chamava por o nome inteiro. O nome inteiro não, o nome e o sobrenome. Sebastião Carlos. Sebastião Carlos, você está nervoso, entendeu? Então ele tinha esse dom de guardar o nome dos jogadores e interpelar ou até suspender ou até dar um cartão dessa maneira, chamando o primeiro e o segundo nome. Que legal. Cada um tem sua mania, né? Agora, Tião, você viveu no Corinthians numa época que era muito difícil, cara. Hoje, o torcedor do Corinthians vê o time, não está bem e tal, vai fazer protesto, enche, bate panela, faz o diabo, mas nem lembra de como foi difícil jogar no Corinthians até 1977. Você nasceu no Corinthians, você cresceu no Corinthians. Eu queria que você desse o seu depoimento. O que era o Corinthians da década de 70 em relação a hoje? Muito diferente, Tião? Muito diferente, muito. O Corinthians vivia atrás de jogadores, assim, com o Vadielu, trouxe 2 pontas, na época, o Paulo Borges de Buião, trazia 2, 3 centroavante, e às vezes posições que precisava, o Corinthians não comprava. E tem mais, o Corinthians comprar jogador, me desculpe, mas que não tinha a mínima condição de jogar no Corinthians. A gente sabia disso. Eu, inclusive, fui jogar um jogo em Taubaté, não que ele era mau jogador, mas sabe lá, né? A gente estava no vestiário e eu vi um criolinho, assim, do meu lado. Eu falei, pô, brincando com ele, né? Porque eu já sabia que ele tinha jogado muito bem contra o Zé Maria num jogo de fim do ano. E o convidaram para fazer um teste, Toninho Metralha. Mas eu fiquei brincando, eu falei, pô, Toninho, garoto, você tá fora aqui não é seu vestiário, não, seu vestiário é do lado de lá. Falando que ele era um jogo Corinthians e Taubaté. Eu falei, você tá errado, você tá no vestiário errado. Então o Corinthians tem essa mania de um jogador jogar bem e o Corinthians trazer. E era um tumulto muito grande, onde haviam 4, 5 correntes de interessados em ser presidente do Corinthians, até para uma futura
uma futura melhoria de vida. Então, esse era o grande problema do Corinthians. Ele contratava qualquer um, era muito tumulto na diretoria, os jogadores não tinham nenhum respaldo da diretoria, era confusão, não torcida, não entre nós, mas eles não deixavam passar as coisas que aconteciam entre a diretoria, entendeu? Era a diretoria pagando para o time perder. Eu até ouvi falar isso. Isso é um absurdo, né? E o Corinthians nunca teve força na federação. Eu sou honesto. Eu joguei futebol 20 anos. Se você não tiver, às vezes, uma ajuda, que o Lula, que foi treinador do Santos, com aquele super time, ele mesmo falou. Às vezes o jogo está difícil, o juiz sabe como é que é, dava aquela mãozinha, não que vai roubar, não é nada disso. Mas às vezes numa falta, num pênalti, no escanteio que não foi, não sei o que, você consegue fazer o gol, você muda totalmente a partida. E o Corinthians não tinha nenhuma força na federação. Então, eu acho que um dos motivos de o Corinthians ter ficado tanto tempo foi esse também, o tumulto interno que ele vivia. Não tinha bastidor, né, Tião? Faltava realmente alguém representativo atuar no exatamente. bastidor. Eu acho que você tem que ter, né? E você viu, a seleção brasileira foi, as 5 vezes campeão, excelente. Mas a gente lembra que em 58 aconteceu um pênalti que o Nilton Santos adiantou no 58 e 62. E quem vai falar que o time brasileiro era ruim? Pelo amor de Deus, 62, então. Isso ajudou, certo? O Garrincha, suspenso, jogou. Então, são coisas que extra-campo, que às vezes ajudam o seu time. São pequenas coisas, porque os times eram tudo mais ou menos iguais. Só que o Brasil era muito melhor, né? O Brasil começou numa safra excelente e vem até hoje, cada vez melhor. Eu acho que só os treinadores nossos que eles estão um pouquinho defasados em relação ao futebol atual. Isso é a opinião minha. Não é, sei lá, como eu assisto todos os jogos, eu penso assim. Ô, Tião, então só para completar, é verdade que o Rivelino não se dava bem com o Flávio Minuano? Você pegou essa fase? Peguei, mas isso é mentira. Não, sinceramente, eu peguei. Porque eu subi, estava o Flávio, o Benê, Thales, e a gente se dava muito bem. Não tinha essas histórias. Isso é intriga da oposição. Você sabe, inclusive que o Rivelino ele saiu do Corinthians mais pela imprensa do que pelos torcedores, pelos jogadores. Eu faço uma pergunta. Você quer o Rivelino a seu favor ou contra? Quero a favor. Quero a favor, lógico. Então, mas exatamente isso. Mas a torcida tinha muita parte da imprensa que não queria ver o Corinthians campeão, porque vendia jornal. Qualquer jogador que chegava lá tocava sirene. Era um tumulto violento. E para a imprensa, não digo todos, sinceramente, a gente tinha um pessoal muito bacana, mas tinha somente jornalistas novos que estavam chegando, que gostavam de querer aparecer. Eles falavam coisas que não aconteciam. O Flávio foi muito amigo do Rivelino, ajudou muito o Flávio. O Flávio era muito desligado, era um cara... Até hoje é. Se você quiser fazer entrevista com o Flávio, você não consegue fazer. A única pessoa que o Flávio conversa é comigo, vocês acreditam? Tem uma entrevista aí que um rapaz até dá uma ajuda, ele não ligou para a pessoa, entendeu? Então ele é muito desligado, ele está no cantinho dele lá. É umas coisas que a gente não dá para interferir, entendeu? Eu já tentei, falei que fulano quer falar com ele, não sei o quê. Até o César me mandou um recado que tinha uma pessoa querendo ajudar para fazer uma matéria com ele. Mas é difícil. Eu mesmo não consegui. Então, agora que o Rivelino não se dá para isso, eu nunca vi. Inclusive, corrente de um jogador, na minha época, não tinha. Sinceramente. O Flávio, a gente conhece a história do Flávio também, sabe que ele é desligado, viu? Agora, voltando ao assunto do Corinthians, em 1974, o Sérgio jogava titular do time no Corinthians, a final contra o Palmeiras. Eu sei que você ficou sem dormir 2 noites por causa desse jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daquela decisão, porque, primeiro, é uma decisão marcante, o Palmeiras conseguiu ganhar, mas há quem aposte que se fosse um jogo só, o Corinthians era campeão. Eu acredito. Você vê, é isso que eu falo. Inclusive, o nosso planejamento foi muito ruim. Por quê? Eu acho que a gente ficou em Lindóia. Lindóia, todo mundo sabe que é um lugar de repouso, de tranquilidade. E o jogador, às vezes, ele não gosta disso. Eu não gosto. Eu gosto de viver o jogo. Todo jogador gosta de viver a partida. E nós ficamos em Lindóia.
Inclusive, na quarta-feira, eu tomei amarelo e não jogava com o Guarani. E quando, na verdade, a gente devia nem ninguém jogar contra, porque se o Guarani talvez ganhasse, o Palmeiras ficaria fora. E empatou o gol do Rivelino e do Lola. Acho que Lola, entendeu? Então, agora, quando nós voltamos para São Paulo, que nós ficamos no hotel São Rafael, nossa, a torcida, aquela gritaria, não sei o quê. Então, nosso grande jogo foi na quarta-feira, onde o Corinthians jogou muito. E no domingo, sentiu demais a responsabilidade. Eu não digo porque para mim foi uma das maiores partidas, onde o Brito, algum jogador do Corinthians falou, pô, juro por Deus. Eles falaram, Tião, você jogou demais, entendeu? Então, agora, a diretoria fez tudo errado. Nós deveríamos ter ficado aqui em São Paulo, vivendo o dia a dia do jogo, e não fazer 2 jogos. Se fizesse um só, o Corinthians ia ser campeão paulista. Sinceramente, o time do Palmeiras era muito bom, mas ele estava amedrontado com o Corinthians. Fato é que, às vezes, você vê o Palmeiras jogando na arena com um time, às vezes, melhor, e não ganha do Corinthians. A arena para o time grande aqui é uma... Agora não, porque o time do Corinthians está muito ruim. Mas, normalmente, com a torcida de um time regular, é complicado para ganhar. É complicado. Eu acho que aquele ano deveria ter sido feito um jogo só, mas aí pegar um Morumbi muito ruim, um campo que para nós foi muito ruim, porque nós sentimos muito o jogo. Não digo nós porque eu estou no time, mas teve jogador, o Adãozinho virou o jogo, ele pediu para sair. Ele tinha 20 anos, 21 anos, pô. Como é que pode, entendeu? Então, nosso emocional foi muito prejudicial para a equipe. Ô, Tião, a mexida que o Brandão fez no time do Palmeiras, tirando o Eurico e botando um cara que não era esperado, inclusive, que jogasse como lateral, acho que foi o Jair Gonçalves, o Ronaldo jogando no ataque, o César estava suspenso, se eu não estou enganado. Isso realmente mexeu taticamente com o jogo ou não teve nada a ver? Olha, eu sou honesto, eu acho que, sinceramente, não sei. Às vezes o treinador muda por opção, porque o Jair Gonçalves ele apoiava um pouco mais que o Eurico, certo? Mas, para nós, era indiferente. A gente tinha o Adãozinho com o Pita, que depois entrou, só eram ponta da ofensiva, mas não jogaram nem a metade que poderiam jogar. Entendeu? Mas não que tenha mudado. Eu acho que mais mudou o emocional do time do Corinthians do que propriamente a partida. Eu acho que nós jogadores sentimos muito. O Zé Maria, a saúde que ele tinha, ele dividia com o Ney, ele caiu, nem ficava em pé. Sério mesmo, isso ninguém... Então, foram jogadores que sentiram demais a partida. E quando a gente não devia, porque o estádio era todo nosso. Mas essa foi um grande erro, sabe, da nossa preparação. A gente já devia estar preparado com isso, entendeu? Aí é que eu falo, e vocês sabem que teve uma falta, é isso que eu digo da mão. No gol do Palmeiras teve uma falta do Luiz Pereira no Rivelino, clara. Pode ver, pode procurar. Você vê, o Armando não deu. Foi o Armando Busquila que apitou. Eu já estou com 73, então, mas foi falta. E não deu. Na sequência, o Jair cruzou a bola e o Leivinha fez o gol. Mas foi falta antes, entendeu? Essas coisas que eu falo. Você vê, então, uma coisinha só, ela desequilibra a partida, desequilibra totalmente o jogo. Mas aí que tá, Tião. Desculpa eu interromper de novo o Quartarolo aqui. O time fosse campeão em 74, é lógico que vocês entrariam para a história como entrou o time de 77, com o Basílio e tudo mais. Não ter vencido deve ter sido a coisa mais triste do mundo para vocês. Eu fico imaginando o que aconteceu naquele vestiário depois do jogo. Eu sei, de dia a dia, que você nem dormia mais, com uns 2 dias tendo pesadelo com aquele jogo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse bastidor. Como que foi o Corinthians depois daquele jogo de 74? Foi muito difícil, até porque a derrota ela marca muito, né? A vitória nem tanto, mas a derrota marca mais que a vitória. E nós sentimos muito, porque a gente estava 24 anos na fila, um exemplo, 20 anos, e uma derrota daquela deixou a gente angustiado, muito mal, porque a gente tinha sido campeão do primeiro turno, então nós viemos, é por isso que eu falo, a vitória foi espetacular contra o São Paulo, ganhamos de 1-0,
E na final, a derrota, ela acabou. Nós demoramos quase 2 horas para sair do estádio, do Morumbi. Não que a torcida quisesse bater em alguém, não é nada disso. É que a gente não tinha assimilado o golpe que nós tomamos. Eu mesmo, eu fiquei sem dormir mais de um mês. Inclusive, depois de 2 dias, eu ia para Novo Horizonte, uma cidade do interior, onde eu tinha muitos amigos lá. Eu fui para lá, fiquei quase minhas férias inteiras lá, que é muito doído. Eu tive 2 passagens no Corinthians, foi muito duro. Foi aquele jogo contra o Botafogo, que a gente jogava pelo empate e nós perdemos. A gente poderia ter sido campeão brasileiro, 2-1 no Maracanã contra o Botafogo, que o juiz, Sebastião Rufino, meteu a mão na gente. É isso que eu falo. São coisas que acontecem, que só aquele pessoal que viveu vai saber disso. Entendeu? E nós perdemos, eu também fiquei muito mal, porque aquele jogo também a gente seria campeão brasileiro. Ô, Tião, o árbitro era mesmo o do Cídio Vanderlei Bosquilha, viu? Era o do Cídio que apitou aquele... que não deu a falta do Luiz Pereira no Rivelino. Ô, Tião, você é da época que o jogador ficava com vergonha de perder, né? Ah, sim, a gente não... Nossa, a gente ficava 1-2 dias batido, entendeu? Não é como hoje você tem... às vezes a pessoa reclama, né? Porque hoje o jogo ficou muito mais corrido, mas muito pior. Porque a gente, para perder a bola na minha época, era difícil. Se você errasse 2 passes, os próprios jogadores do meu time, você está com dívidas para cobrar, para pagar, está com algum problema para resolver, porque era difícil. A minha média de erro de passe era 1 por jogo. Por quê? Porque você não dava a bola para o adversário. Hoje você vê, que nem eu escuto o comentarista, dá bola para o adversário. Pô, então vai jogar com o quê, se ele dá bola para o adversário? Para mim, isso não existe. Pô, eu quero jogar com a bola, é o nosso instrumento. Entendeu? Então a gente brigava. E quando perdia um jogo, até porque nosso salário não era tão grande como os bichos durante a semana. Então o bicho, no meio da semana, o prêmio, que hoje é um prêmio, a gente ficava louco para receber. Então, se você ganhasse 2 jogos na semana, você ganhava 2 prêmios. Às vezes era maior que o salário. Então, a gente, quando perdia, a gente já não ia poder contar com aquele dinheiro, entendeu? E você sabe que naquela época ganhava-se bem, mas não tanto como hoje. Hoje não se ganha, é uma loteria para o jogo. Viu? Agora, Tião, você é um cara que fez história no Corinthians pela sua capacidade, mas porque era o parceiro do Rivelino. Muita gente falava que você era o fiel escudeiro do Rivelino. Aliás, quando o Rivelino não jogava, você jogava de meia. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação, vocês continuam falando até hoje. Depois de 74, o Rivelino foi escorraçado no Parque São Jorge. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Olha, o Rivelino foi um grande amigo, até hoje. É um grande amigo. Agora não, porque ele está morando ele está em Vinhedo, no sítio, mas para mim foi um grande... Além de, para mim, depois de Pelé, Garcia, o maior jogador que eu vi jogar e que eu joguei junto, sinceramente. O Rivelino jogava demais. E eu tive a felicidade de jogar com ele 6 anos, onde ele adorava jogar comigo. Eu vou contar uma história aqui, que isso não é... Eu fiquei 2 meses sem contrato no Corinthians, porque foi na fase daquela que mudou a diretoria, entrou o Miguel Martinez. E os jogadores assinaram os contratos milionários. Assim, muito bem. O Luiz Carlos, Vaguinho. Aí o Corinthians estourou financeiramente. Penhoraram até o ônibus naquela época. E logo em seguida entrou o Matheus. Aí eu fiquei brigando 2 meses. Aí pouca gente sabe disso, mas eu tive reuniões de madrugada, onde vinha 2 amigos me pegar e levar para a casa do Humberto Greganin, diretor do Palmeiras, onde eu tinha algumas reuniões com o Brandão, que foi o que me lançou, e a diretoria, o Palaia, o Juliano, que era um diretor do Palmeiras, querendo que eu fosse para o Palmeiras. Eles até prometiam fazer igual fizeram com o Zé Maria, de eu ficar 6 meses parado para desvalorizar o meu passe, que meu passe foi estipulado em quase 2 milhões, sabe lá. Então, agora, o Rivelino ele interferiu. Quando eu fiquei sem contrato, ele entrou no meu carro e perguntou: o que você quer? Eu falei, ele falou: eu quero continuar jogando com você. Você quer sair? Eu falei: não é que eu quero sair, eu quero uma coisa melhor. Ele falou: então eu vou falar. Ele foi na diretoria, era o Labib, diretor. Ele interferiu no meu contrato. Aí o Corinthians veio com uma proposta bem melhor. Aí eu fui e assinei. Agradeci ao pessoal do Palmeiras. Eu até encontrei no dia. Foi inclusive naquela final do gol com a mão do Leivinha.
Foi uma semana antes. Eu, inclusive, encontrei o seu Brandão na casa do Hugo Palaia. Mas não deu certo e eu fiquei no Corinthians. Aí eu fiquei, depois eu me machuquei, machuquei num jogo contra o Fluminense, no Rio, onde eu quebrei o dedo da mão. E o Strick, que era um treinador, ele tinha uns métodos de trabalho que hoje ele passaria fome. Deus que tem bom lugar, mas hoje ele passaria fome. Porque ele concentrava após os jogos. Ele levantava, esse jogador levantar 6 horas da manhã e estar 7 horas no campo. Coisas que nós, jogadores, a gente não estava, não é, porque você não conseguia nem andar à tarde, de tanto treino que você fazia. Aí eu machuquei, eu falei, e ele gostava muito de mim, só que depois ele começou a querer mudar, aí não teve jeito. Eu fiquei 5 jogos sem jogar, por causa dessa contusão, que dava até para jogar. O Corinthians ficou 5 jogos sem ganhar, só perdeu. Aí o Rivelino entrou novamente num carro que eu tinha comprado dele, que era uma Puma. Ele falou, Tião, você tem que jogar, dá para jogar. É só você tirar esse... Eu tinha uma atadura na mão, né? Eu falei, tudo bem, Orelha, eu vou jogar. Eu chamava ele de Orelha, Orelha, vou jogar. Aí eu fui, cheguei pro doutor Osmar, eu vou jogar, porque... Aí eu fui, tirei e joguei contra o Grêmio, no Olímpico. Não é por nada, não. Parecia que o rapaz que estava narrando o jogo era meu amigo íntimo. Porque o cara... E a gente ficava... Como o Strick não deixava sair, nós ficamos assim no tempo, foi 0-0. E o rapaz que estava narrando o jogo, nossa, o que ele me elogiou, aí o Strick estava assim também, ele falou, eu não aguento mais, quando você pagou para esse cara falar só bem de você aí, e não sei o que, você tem alguma irmã bonita? Daí eu dava risada. Aí eu voltei a ter uma boa relação com o Strick, e continuei jogando com o Rivelino. Nosso time era bom, só que é isso que eu falo, era muito mútuo. Você vê, era um treinador cada semana, perdia 2, já queria mudar o treinador, sabe? Então, era muito difícil jogar no jogo. Agora, eu fiquei lá, eu joguei, você vê, os caras falam, eu joguei quase 400 partidas. 400 partidas, não é? Eu não tenho nada de 100, o cara joga 100, hoje ele ganha uma camisa. Eu nunca ganhei nada, certo? A não ser a homenagem do Mário Gobi, que fez para mim, para o Rivelino, num jogo Palmeiras e Corinthians. Mas eu até acho que a diretoria do Corinthians deveria ter alguns ex-jogadores, como eu. Não é o que estou falando por mim, mas eu assisto a Série A, Série B, Série C. Tem tanto garoto bom aí que você poderia indicar, que você está vendo a pessoa. E eu gosto, eu adoro, porque não dá para assistir alguns programas que tem na televisão, que vocês sabem. Então, eu acho que poderia indicar, entendeu? Trabalhar, fazer um trabalho paralelo, não é para ganhar dinheiro, é mais para você... Eu sou mais corintiano agora do que quando eu jogava. Porque eu vejo umas coisas no Corinthians que eu não me conformo, entendeu? Dever 1 bilhão, e o time que tem, não, alguma coisa está errada. Não sei o que aconteceu, mas é duro, ainda mais a gente que é gozado que todos os jogadores que jogaram são o Flávio o Deodoro, que jogou na Portuguesa, a gente, quando tem jogo do Corinthians, a gente fica conversando entre nós, contando os erros, os acertos, entendeu? Algumas coisas da vida da gente no futebol. Então, a gente vê que tem muita coisa errada, tem muitas contratações aí que não tem a mínima condição do jogador. Não é ele não tem condição de jogar no Corinthians, mas não foi ele que quis ir para lá. Alguém levou, entendeu? Então, eu acho isso aí muito ruim para o Corinthians e para o futebol. Não é só o Corinthians, é a maioria dos clubes, né? Ô, Tião, eu queria falar de um assunto que é uma das maiores tristezas da história do futebol e do Corinthians. Lidu e Eduardo. Você conviveu com essa situação, uma coisa dramática, no momento em que o Corinthians estava embalando de novo, né? Sonhava com o título, e aí perde 2 jogadores no acidente automobilístico. Aquele momento foi... Para superar aquilo, eu fico imaginando como é que foi. Você podia falar alguma coisa sobre isso, Tião? Olha, eu me lembro como se fosse hoje. Eles iam depois dos jogos, eles iam em Guarulhos, que o Ditão tinha uns amigos lá que eles tinham um salão de baile. Mas não é que você ia lá para beber, não, ia lá para se divertir. E nesse dia foi o Lidu e o Eduardo. Eu não ia, porque como eu morava na Zona Sul, era difícil ir para lá. Mas eles foram para lá, eu sei que foi a maioria dos jogadores estava nesse baile. E o Lidu, ele era um motorista, vou falar juvenil. Ele tinha tirado carta e ele teve alguns problemas para tirar carta. Ele não era um bom motorista. E nós tínhamos jogado em Sorocaba. Acho que foi 0-0. Aí eu voltei, né? Vim para casa, saí com os amigos amanhã, fui até comer pizza. Aí fui para casa, né? Porque a gente fica cansado, derrubado depois do jogo. Dormi. Quando foi umas 6:30 da manhã, a minha mãe foi no meu quarto e falou: Tião,
morreu o Lidu e o Eduardo. Nossa, quando ela falou, eu falei, não, a senhora está brincando. Porque eu tive com eles no domingo. Nós tínhamos jogado no domingo. Eu falei, a senhora está brincando, não é verdade. Não, faleceram. Aí eu já liguei o rádio, aí já estavam falando, né, que ele, inclusive na Marginal, por causa da neblina, tinha um poste assim entre a guia e a Marginal. Quando ele viu, e ali fazia um declive, e naquele declive ele perdeu a direção. Inclusive, a batida nem foi muito forte. O problema é que eles foram arremessados para fora do carro e o Lidu não. O Lidu, como ele era motorista, a direção prensou o tórax. E o Eduardo, ele bateu com a cabeça na guia. Essa foi a triste história. Nossa, aí para nós foi como perder o título, sinceramente, porque eu acho que perder a vida é muito pior. Mas para nós foi muito marcante. Nós era líder do campeonato, disparado, entendeu? Que depois, aí, essas coisas que eu falo, aí mudaram o campeonato naquele ano, fizeram os 4 finalistas, aí ficou o Corinthians não deixaram, só o Palmeiras não deixou contratar um outro jogador por causa da inscrição. Todos concordaram, menos o Palmeiras não, na época. Aí, você sabe, Santos, Palmeiras, numa final, deu o que? Deu o Santos, que tecnicamente, o time do Santos. Agora, se fosse por pontos corridos, o Corinthians ia ser campeão disparado. Nós estávamos bem na frente dos adversários, porque a gente está numa campanha muito boa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava até subindo no time do Corinthians quando aconteceu isso aí. Eu não era nem titular, mas era um time excelente. Estava, acho que, Edson, o Nair, Dino Sani. Eu quando estreiei, eu vi no vestiário o Nair, Edson e Dino. Para mim, o Dino foi o maior volante que eu vi jogar. Eu me espelhei nele. Ele jogava muito, muito, muito. E para mim ele foi uma pessoa muito, muito importante. Entendeu? Então, mas aquele acontecimento marcou o ano inteiro do Corinthians. O ano não foi só o Campeonato Paulista, foi o ano inteiro. Nosso time veio mal, porque aquilo não sai da sua cabeça. Você está com uma pessoa há um dia atrás e depois já perdeu aquela pessoa. E era uma pessoa que a gente adorava, os dois, porque o Lidu veio do Londrina, no amistoso que o Corinthians fez, que veio o Lidu e o capitão e o Ado. No fim, só ficou o Lidu e o Ado. Então, ele batalha muito para subir, porque o titular era o Zé Maria. Então, não era fácil. Mas você vê como as coisas não são como a gente imagina. É bom, é triste essa história, mas é bom que as pessoas entendam que o jogador de futebol também é um ser humano. Muitos acham que, por causa que muitos glamourosos, cara que gosta de ficar postando coisa na internet, acha que a vida do cara é assim. Não, eles têm sentimento. Aconteceu o que aconteceu, magoou todo mundo, perdeu um título. O próprio o Tião está contando que conseguiu dormir um mês por causa disso. São todos corintianos até hoje. Isso é bom que as pessoas entendem. Agora, tem uma outra coisa curiosa na vida do Tião. Tião, você foi parar no meu Juventus. Eu falo no meu Juventus que eu sou da Moca. Mas quando você foi parar no Juventus, a história que eu conheço é que o Vicente Matheus arrumou uma encrenca com você que você teve que parcelar até os 15%, Tião. Naquela época, você não tem os famosos empresários, né? Quem discutia o seu contrato, alguma coisa, era você mesmo ou seu pai, que também não sabia nada, que você passava tudo para ele. Essa realidade. Eu não custei nada para o Corinthians. Aí primeiro eu fui para Curitiba, fiz um campeonato lá maravilhoso que o Curitiba quis dar, juro mesmo, é sério, o Curitiba quis dar a renda do jogo para o Corinthians em troco do meu passe. Mas eu não sei, eu não gostava muito de Curitiba. Não sei. Uma cidade maravilhosa, linda, mas eu não me adaptei lá. Mas mesmo fiz um campeonato brasileiro maravilhoso, onde nós ganhamos o Internacional com aquele super time de 1-0, no Couto Pereira, e na quarta-feira ganhamos do Corinthians, no Couto Pereira. Então, nós disparamos na frente. Só que eu não me adaptei em Curitiba. E tinha uma proposta para voltar do Juventus e da Portuguesa, que eu tinha ido para Curitiba para emprestado. Aí voltei. Aí apareceu, aí eu conversei com o seu Armando, com o seu Matheus, né? Aí, seu Matheus, me dá o passe para me ganhar um dinheirinho, eu não ganhei nada. Ele não quis dar. Ele falou, não, o Mauro, que jogou no São Paulo, ele tinha sido vendido para o Cruzeiro
Na época, não sei quanto é hoje, era 2 milhões. Ele falou, aí, ó, esse rapaz foi vender para o Cruzeiro? Não, eu vou te vender, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, pô, seu Matheus, não custei nada, deixa eu ir embora, não sei o quê, pô, me dá o passe, me ganhar um dinheirinho agora, minha chance de ganhar alguma coisa. Ele não me deu. Aí teve umas propostas lá, aí apareceu o Juventus, que eu já sabia que o Juventus ia montar um belo time, que já tinha contratado o Xaxá, e o Sinho e o Tatá. Aí, para mim e para o Juventus, eu tive que parcelar meus 15%, olha que burrice, em 10 vezes. 10 vezes. Então, olha como a gente é mal informado na época. Mas eu queria sair do Corinthians. E eu fui, e o pior aconteceu depois. Eu fui para o Juventus, então, a gente tinha um senhor time, um time excelente, que a gente conversa isso até hoje. E eu fui lá e fiz uma campanha maravilhosa, sério mesmo, era o Dino, era o Brida e o Milton. Aí nós fomos para uma excursão, ficamos 62 dias na Europa, a Deus dará, voltamos, o Guarani precisava de um volante. E o Milton e o Brida foram para o Guarani. Aí eles, pô, vai buscar o Tião no Juventus. Eu fui para lá. Aí eu cheguei lá, conversei, inclusive o presidente, o representante do Guarani em São Paulo, era o Fará, José Eduardo Fará. Ele era o representante do Guarani. Aí eu fui lá no escritório, era um escritório pequenininho, ali na Praça das Bandeiras, 2x2 escritório. Aí conversei com ele, acertei, só que eu falei, seu Fará, eu quero ir com o passe fixado. Eu quero ir com o passe fixado. Não sei o que, não. A gente acerta aí, isso aqui. Fui para o Guarani, jogou eu, Zé Carlos e Zenon. Olha, esse meu campo... E fui muito bem no Guarani. Só que não teve acerto entre Guarani e Juventus. Eu fiquei louco, fiquei louco. Eu cheguei a brigar, chorar na mesa. Quando eu fui para o Juventus, era o Américo Egidio Pereira, ele era o presidente. Aí ele saiu, voltou o Ferreira Pinto. E o Ferreira Pinto... farmácia. Isso, e o Ferreira Pinto me gozava. Você quer ir para o Guarani? Eles têm que pagar seu passe à vista. Puta, e o Juventus, e o Guarani quis dar o Manguinha, que dá o Jute, que dá os jogadores. O Juventus me fez disputar um Paulicinha. Aí eu fiquei revoltado com o futebol. Falei, não. Aí fiquei no Juventus, mas mesmo assim, fizemos uma campanha maravilhosa no Juventus. Joguei com grandes jogadores no Juventus, mas eu fiquei muito, muito chateado, porque pô, eu inclusive falei que se aparecer, porque para mim eu sabia que eu estava com acho que 28 anos, eu falei, não, ali talvez seja uma ponte para mim para outro lugar, né? E no fim aconteceu, e o Guarani foi campeão brasileiro. E o Carlos Alberto Silva, eu nunca me esqueço, o Guarani não tinha um time para colocar. Ele falou para mim, Tião, eu deixo nas suas mãos. Se você quiser jogar, só que se eu não jogar mais em time nenhum. E eu sabia que o Juventus, a Portuguesa, tinha um outro time aí interessado. Eu falei, pô, eu fiquei com medo, eu devia ter jogado. Porque aí eles iam ser obrigados a me vender. E eu não joguei. Por isso que faz falta o empresário. Aí eu não joguei, tive que voltar para o Juventus. Aí nós disputamos um campeonato, um Paulistinha, onde os 2 primeiros entravam na fase final com os grandes. Ficavam 8 times. Mas eu fiquei muito chateado com o futebol. Falei, pô, você vê, a gente luta, batalha, e na hora de você ganhar um 10, você ganha 1. Então é duro o que aconteceu comigo, sinceramente. E, Tião, cada história, né? O futebol às vezes é muito ingrato, deu muita felicidade, é claro, deu alegria. Ô, Tião, só voltando ao Rivelino, que eu acho um cara genial, um jogador extraordinário, concordo com você, um dos maiores da história. O Rivelino não gostava de bater pênalti, né? Você lembra quando ele avisou que não bateria mais pênalti? Você estava junto? Eu estava, ele falou, inclusive, teve um pênalti. Aquele campeonato do Laudo Natel, nós empatamos com o Botafogo. E ele foi bater um pênalti. Ele bateu com força, sério mesmo. A bola bateu na trave, ela veio no meio do campo. E nós fomos eliminados. Então ele falou que ele não iria mais bater pênalti. E ele batia muito bem falta, muito bem na bola, mas pênalti não era o forte dele. Então ele falou que ele não ia bater mais pênalti. Entendeu? E a facilidade que ele tem de bater na bola, mas isso às vezes é treino, é emocional. Que nem o cara pode ficar o dia inteiro batendo pênalti. Se ele não tiver num dia emocionalmente preparado, ele vai, que nem pênalti. Pênalti é um pouco de loteria. Porque, pô, quem diria que o Zico é um pênalti no Mundial e a facilidade que ele tinha para bater? O próprio Sócrates. Entendeu? Então, agora o Rivelino
não se dava bem pênalti, não queria bater, então cada um, que nem hoje eu vejo alguém falar, porque deixa os garotos bater. Porque os garotos são atrevidos hoje. Você, às vezes, eles estão para bater os 5 pênaltis, eles vão lá e querem pegar a bola e eles querem já ser o artista principal. E você não é, você é coadjuvante. Vamos devagar. Você vê aquele garoto da Inglaterra, o pênalti que ele bateu, de 19 anos? Pô, não, tem que deixar uns jogadores mais experientes, porque isso, nessa hora conta muito a história e a experiência do jogador. O Tchau está falando em jogador mais novo, se atrevido hoje. Eu me lembrei do Mundial de 2000 no Maracanã, decisão nos pênaltis, aí o 6º pênalti, o técnico Oswaldo Oliveira falou para o Gilmar Fubá: Gilmar, se prepara que se empatar você é o primeiro. Primeira coisa que o Gilmar fez é procurar um daquele sal de fruta, colocar na boca. Ficou babando! Para não bater o pênalti. E naquele dia bateu o Índio, que todo mundo achou, e o Edu, que era novo, o Edu. Eles bateram e fizeram. Futebol Mas o Edu já tinha batido na decisão de Copa São Paulo contra o Vasco da Gama, já tinha feito o nomezinho dele, ele sabia bater bem. É um senhor jogador, Edu. Nossa. Agora, você falou de nomes de bastidores que são fantásticos. Olha que coisa, você quer dizer que caiu na mão para negociar com você Vicente Mateus e José Ferreira Pinto. E o Fará. E o Fará! Vou te contar, você é abençoado, hein, Tião? Verdade, foi duro mesmo. Então, eu peguei 3 pessoas, que nem o Matheus, ele foi um grande presidente, mas ele era muito ruim para jogador, sinceramente. Ele olhava um jogador... O Neto não fala isso, viu? Hã? O Neto José Ferreira Neto não fala isso, não. Não, vou falar. Eu falo porque de experiência própria. Eu falo de experiência, eu sofri, pô. Eu fiz os contratos lá e naquela época você fazia contrato. Não, eu quero 1 ano. Não, eles queriam 2 anos. Não, 1 ano. Porque daqui 2 anos seu contrato já não valia nada. O único presidente que teve, que era bom para jogador e era uma pessoa... Foi bom, era o Vadilu. O Vadilu conhecia jogadores, às vezes até no meu caso, terminava 1 ano, se você estivesse bem, treinando, jogando, ele já chamava você para fazer um novo contrato. Isso eu acho muito importante, porque naquela época era 2 anos, passava 1 ano, seu salário já não era nada, você vivia mais dos bichos do que do salário, entendeu? E o Matheus, ele achava que um jogador é igual, desculpe, não tenho nada contra motorista de táxi, que eu acho uma profissão maravilhosa, sofre demais, mas eles achavam que um jogador é igual um motorista de táxi, e não é. O jogador é uma estrela, olha quanto dinheiro o jogador faz rodar no mundo. E se a gente olhar, é o que menos ganha. Se você perceber, os salários são astronômicos. Mas olha as pessoas que estão atrás desse salário. Eles não largam o osso, não larga. Nunca jogaram futebol, não deram um chute. Mas estão na CBF, na federação, entendeu? Onde realmente dá dinheiro. Dá dinheiro. Vocês estão no futebol há tanto tempo, talvez até mais que eu, não sei, mas vocês sabem disso. É muito, muito dinheiro que gira, entendeu? Então, eles brigam por causa disso, viu, Tião? A briga que... Pô, e eu não me conformo. É tanto dinheiro que, às vezes, será que o cara vai usar todo esse dinheiro? Às vezes nem usa. Que nem o presidente da federação está preso nos Estados Unidos. Pô, que é isso? Que olho grande, tanta pessoa passando fome, querendo uma coisinha aí, e às vezes não tem. E esse, que nem política, é a mesma coisa. Tá louco. Pô, deixa os outros pessoal viver um pouco mais também. Dá uma alegria, até mudando para o povo brasileiro, entendeu? De ter uma vida melhor. Então, essas coisas que eu falo. Eu me afastei de futebol, às vezes não falo muito, porque envolve um pouco a política, a própria política do futebol, que eu sou contra. Entendeu? Então, me desculpa, mas é um desabafo. Que a gente, certo. A gente tem um trabalho maravilhoso, que era a escolinha da prefeitura, acabaram. A gente só dava aula em favela, nós éramos 48 jogadores. Dava aula dentro de favela. Eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu vi bandido do meu lado, eu vi bandido experimentando a arma, bandido dizendo para mim não dar aula no dia seguinte, que até o bicho ia pegar no campo. Isso ninguém me contou, isso eu vivi. Aí a prefeitura foi e acabou
com um senhor projeto. Então, eu acho que está na hora, né, da gente, sei lá, querer um Brasil melhor, sei lá. Tá certo. Boa, Tião, boa. Esse tipo de desabafo é bom fazer, até porque somos nós que temos que tomar conta da pátria, porque se depender dos caras, não sai do lugar. E é grave isso, e a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer. Esse que é o maior problema e fica lamentando. E o pior problema ainda é banalizar, achar que tudo isso é normal e não é normal. Por falar de coisa anormal, Tião, o Ademir da Guia, que você jogou, outro dia o Badeco contou, né, que enfrentava ele, era uma dificuldade porque ele tinha um domínio acima da média. O Ademir da Guia era meio anormal também, ou seja, era um jogador assim difícil de marcar? O Ademir, na verdade, eu falando de experiência por ter jogado, o problema meu era o Leivinha, que quem girava o time do Palmeiras era o Leivinha. Agora o Ademir era aquele jogador que você não via, ele estava dentro da área e fazia o gol. E era um jogador que dava... O pior jogador de você marcar no meio do campo é aquele que dá 2 toques na bola. Domina e toca. Você já perdeu a viagem. E o domínio, a categoria que o Ademir teve e ainda tem até hoje, que ele brinca aí. Nossa, era demais. Era um jogador fora do normal. E você tinha que ter cuidado com ele, porque ele era um jogador que, às vezes, ele passava despercebido no jogo. Entendeu? Ele tocava muita bola e ele com aquele espaço meio lento, não sei o quê. Quando você abriu os olhos, ele estava em frente ao seu goleiro. Então, você tem que cuidar do Leivinha, para o Leivinha não rodar o time do Palmeiras, e tomar cuidado com o Ademir, porque o Ademir era aquele jogador surpresa, que hoje você quase não vê. Entendeu? Mas jogava demais. Era nosso meio campo do Palmeiras, do Leivinha e Ademir, era duro marcar, porque o time do Palmeiras era um grande time, jogadores tudo acima da média. Então, quem jogar no meu campo tinha que entender um pouquinho também, porque senão ia só sofrer. Agora, Tião, só uma coisinha, Ceroto. Eu não vou nem falar muito, então, mas daquele 10 que jogava na Vila, né? Aquele lá era um pouquinho mais complicado, né? Esse aí não tem nem o que falar. Querem comparar ele com o Neymar, que está alcançando na artilharia? Amigo, o Neymar, quantos partidos jogou na seleção? A seleção brasileira jogava 2 jogos, às vezes, sabe? A eliminatória é muito menos jogos. O Neymar é um senhor, é fora de série, é um senhor jogador de futebol, um senhor. Agora, o Pelé, eu classifico 2 jogadores acima da média. Você tem que pegar um pedestal e colocar. Primeiro Pelé, assim, um pouquinho abaixo o Garrincha, que eu vi os 2 jogar. Agora, o resto veio um monte ali, Rivelino, Ademir, Gerson, Tostão, Jairzinho, Dirceu Lopes, entendeu? Tinha um monte, como o Neymar também, o Romário, Bebeto, um monte ali, Rivaldo, Ronaldinho. Se eu ficar falando aqui, Ronaldo, se eu ficar o dia inteiro. Agora, igual o Pelé e o Garrincha, eu nunca vi. O Pelé, principalmente, pelo como ele se cuidava fisicamente. Quando você pensava, ele já tinha um raciocínio 50 vezes na sua frente. Era muito difícil marcar, muito difícil. E era muito inteligente, era jogador que você não sabia para que lado ia sair, entendeu? Não, eu sou honesto. Igual o Pelé e o Garrincha, para mim, foram os maiores jogadores que eu vi jogar assim, que desequilibraram. Ganharam a Copa do Mundo, o Garrincha carregou o Brasil em 62 nas costas, entendeu? Então, para mim, foram os maiores jogadores que eu vi. Aí depois vem os demais aí, mas igual o Pelé, eu nunca vi. Aí falo do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Maradona, não dá. Eu falo porque eu marquei, eu vivi de perto. Era muito difícil, muito difícil. Então, uma curiosidade, a gente convive no mesmo bairro e às vezes eu ouço coisas do Tião. O Tião ficou um tempão sem ir no estádio, que doía do coração do Tião ir no Pacaembu, ver o Corinthians jogar. E aí eu lembrei que eu trabalhei na Jovem Pan cobrindo o Corinthians 20 anos. Depois fui trabalhar no Corinthians. Eu lembrei que na época da inauguração oficial do estádio do Corinthians teve um jogo de veteranos envolvendo os jogadores da história do Corinthians. E aí eu deparei com uma foto de tua com o Rivelino no vestiário da Arena. Quer dizer que na Arena você foi? Não, eu fui, eu cheguei lá. Inclusive, eu fui um dia que você estava trabalhando, foi aquele jogo Palmeiras e Corinthians, que o Mário Gomes fez umas camisas em homenagem a 70. Ele já tinha me falado no jogo da inauguração, do teste para a Copa do Mundo,
o Mário Gomes já tinha falado para mim que ele tinha feito uma camisa que já era para estar pronta há muito mais tempo, em homenagem a 70, que eu lembrava, ele lembrava muito da faixa etária na idade de 16, 17 anos. Então ele falou comigo naquele jogo. E lá nós conversamos, fazia muito tempo que eu não vi o Rivelino, né? Então a gente conversou, tiramos fotos junto, alguns jogadores que eu comecei a conhecer lá, entendeu? Então eu fui algumas vezes na arena, mas eu sentia muito, dói muito no coração. Eu pelo menos vou lá e choro. Eu choro porque um dia você esteve lá dentro e hoje você está do lado de cá, sem, sabe? É totalmente diferente, é uma coisa que... E a gente vê futebol de uma outra maneira. Pelo menos eu vejo... Eu até saio de grupo aí, porque eu vejo tanta besteira que eu nem fico muito em grupo de amigos aí, porque, sabe, tem os palmeirenses, São Paulino, então eles falam coisas que eu acho que não é a realidade. Eu acho que nem jogador liga. O maior sonho do jogador de futebol é ser campeão mundial. Ele pode estar bilionário, mas sem o título de campeão mundial, o jogador que teve chance de ser, que foi convocado, sofre até hoje, porque é um título que ninguém rasga. Você ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro talvez a vida inteira. Eu lembro que quando a gente trabalhava na prefeitura, o Coutinho trabalhava, eles receberam a FIFA mandou, acho que era 120 mil reais para eles, de um dinheiro da Copa do Mundo de 62. Você vê, então, é uma coisa que ele nem contava com isso. E eu acho que no Brasil não dão valores para aqueles campeões mundiais, até aqueles jogadores que não, sabe, que poderiam ter um pouco mais de consideração, é que aqui o Brasil tem a memória curta, essa é a grande realidade. Então eu evito de ir no campo por causa disso. Eu sofro muito, ainda mais torcendo por Corinthians do jeito que o Corinthians está, eu prefiro ficar de casa aqui. Minha mulher até me perturba, pô, não vai ficar nervoso. Hoje tem que ficar, porque o time do Corinthians, me desculpa, tá muito ruim, nossa, pelo amor de Deus. Dá um beijo no Tião. Tem que dar um abraço forte nele. Infelizmente, o programa está chegando ao final, mas que papo gostoso, né? Também, poxa, já imaginou o Tião vendo o jogo, Seródio? Vamos imaginar aqui. Jonathan Cafu, Everaldo, Léo Natel. E jogadores que nem jogaram no Corinthians. Como é que pode? E me contaram pelo nível de salário, Ave Maria. Eu jogava por um terço daqui. Ô, Tião, eu até vou contar uma. Tião. Você jogaria, Tião? Aí jogaria, eu falo assim brincando. Por isso que esses caras ganham, eu jogaria, engraxaria a chuteira de todo mundo, cortaria a grama e cuidaria do estádio, porque é muita grana. Isso no Corinthians. No Palmeiras, o Lucas Lima recebe 800 mil por mês e vai aparecer no currículo dele que ele foi campeão de tudo. Só que ele nunca entrou em campo. Mas eu acho que eu até acho que o salário dele é muito alto, mas eu acho que ele é bom jogador, mas no Palmeiras não vai vingar. Não vinga. Eu sou honesto em dizer, o Palmeiras foi campeão das Copas que teve aí, porque a torcida não estava presente. Isso é um pensamento meu, que a torcida faz muita diferença com alguns jogadores que a torcida já não gostaria de ver no Palmeiras. Você vê que esse garoto aí, o Lucas Lima, os caras só faltaram bater nele. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, 5, 6 títulos. Um modo de falar, né? E você vê, o rapaz foi à noite, depois chegaram lá, quase bateram nele. Então, se a torcida estivesse presente, a torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras, na verdade, ela quer o Mundial. Todo mundo sabe que a gozação é muito grande. Onde você vai, os caras falam 51, não sei o quê. O Palmeiras ganha tudo aí, a torcida não está contente, que nem esse treinador. Ele pode ser fraco, pode não ser bom, pode... Mas, ele ganhou alguns títulos no Palmeiras, cara. Você vê, o Palmeiras joga mal, já querem mudança. Então, não é fácil jogar no Palmeiras, não, viu? A torcida, quando tá, eu vou sentir. Você falou de salário. Todo mês... Todo mês, 800 mil reais da conta, jogo do banco. Eu vou contar uma aqui. Eu era repórter da Jovem Pan e o Júnior, esse maestro Júnior, que jogou no Flamengo, foi técnico do Corinthians. Ele perdeu do São Caetano, perdeu do São Paulo, foi mandado embora. E aí, Júnior, o que aconteceu? Falou, pelo que eu ganho,
é muito pesado para mim, não vale a pena. Eu falei, puxa, com 10% do que ele ganha, se eu empato um jogo, não me tiram mais daqui, cara. Fazer o quê? O Júnior ficou pouco tempo lá. Ele é maestro, eu não sou nada. Ele ficou 3 jogos e eu fui um dos culpados da saída dele, Tião. Vou contar uma historinha rápida para encerrar, porque ele já está estourando. Na época, acho que era o Cittadini. Era o Cittadini, sim. Era o Cittadini. Foi o Cittadini que inventou o Júnior. Isso. Daí terminou o jogo com o São Paulo. Eu falei assim, ô Júnior, os nomes eu não vou lembrar, era um time muito ruim também. Eu falei assim, ô Júnior, você treinou isso. Treinou com esse. Tipo, você treinou com o Tião e com o Seródio. Por que hoje no jogo você não botou os caras? Daí o Júnior vira para mim e fala assim, boa pergunta. Eu falei, tá bom, e você tem uma boa resposta? Ele falou, não. O Cittadini depois bateu nas minhas costas, falou, eles não têm resposta? Tá fora. Coisas do futebol. No dia eu vou estar aqui, viu? O dia que o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora. Aí vocês vão cair na piscina de raiva. Vamos dar abraço pro Tião. Um beijo no teu coração. Muito obrigado por atender a gente. A gente se cruza aqui pelo bairro, com certeza, tá bom? Somos vizinhos, né? Então, eu quero dar um abraço ao Moreira do Aquático, ao Alexandre, que fez essa guerra para mim dar essa entrevista, uma pessoa muito que eu conheço há muitos anos, quando eu tinha quadra, e ao pessoal lá, o Grilo, o pessoal do Aquático lá, o Moreira, o Pé Sujo, algum amigo que a gente está sempre junto de sábado, domingo no clube lá. Eu só posso agradecer a todos vocês. Ao Adolfo, amigo do Basílio, aquele abraço. Tá, depois eu mando o link, também, que é para você mandar o programa para todos eles, viu? Exatamente. Tá bom. Assim aumenta a nossa audiência. Eu sei que a Rede Globo está preocupada com a gente aí, mas você vai ver só. Não, às vezes, só para encerrar logo, às vezes é um absurdo, né? Você vê 2 repórteres de primeiro mundo, às vezes não estão trabalhando. Você vê tanta porcaria no Sport TV. Porra, sabe? Essas coisas que eu não entendo. Mas nós ficamos velho. O velho tem experiência. Sabe os caminhos da notícia. Como diria o Riquelme, né? Ele disse assim, experiência não se improvisa. Mas vamos que vamos. A gente fica com esse consolo. Ô, Tião, muito obrigado pela sua participação. Eu conheço muito a sua história, tenho um grande respeito por ela. E tomara a Deus, né, que os homens de boa vontade desse país voltem a trabalhar. Esses projetos que você vinha atuando, você e vários ex-jogadores, porque não é à toa que os Estados Unidos, que vários países conseguem medalhas olímpicas, conseguem grandes vitórias, porque o esporte é currículo escolar. O esporte tira a criança do meio sujo, vai para o meio limpo, tira da rua, põe dentro de casa, impõe respeito, impõe disciplina, impõe disputa sadia. Então, a gente espera que isso volte. Estamos aí às vésperas de uma eleição, né? A gente sempre tem que ter esperança. Essa, infelizmente, continua, ou felizmente continua e nunca vai morrer. Então, que você tenha muita saúde e que esse projeto volte logo. É a nossa torcida também. E de coração, Tião, foi muito legal te ver. Você está bem, está legal. Seja feliz e que Deus te proteja. E obrigado pela sua participação. Obrigado a todos nós. Obrigado aí pelo manifesto das escolinhas aí. Eu só posso te agradecer. Nem todos os repórteres, que eu falo, nem todos os repórteres falariam isso. E você e o Seródio deram essa oportunidade. Eu agradeço demais. Obrigado. Que fique com Deus e que o programa de vocês vão apertar aquele positivo toda vez que aparecer. Vamos clicar lá, vamos clicar. Esse Tião, volante aqui, foi lenda, foi legenda do Corinthians da década de 70, ou a outra face do Roberto Rivelino, mas, na verdade, um cara que jogava demais, que, às vezes, como disse o Seródio, às vezes jogava até de meia, né? Coisa que hoje tem gente que tem dificuldade. O Tião é da época que o jogador ficava 6, 7 meses sem errar um passe, né? Aí, Tião, portanto, ex-jogador do Corinthians, tem história para contar. Ele foi o nosso personagem hoje aqui no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, gente. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.